A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e amados queridos, aqui que vos fala o presbítero Fernando Silva. Estamos aqui, aleluia, glórias a Deus, dando início a essa linda programação maravilhosa, né? Nesse sábado abençoado, a qual o Senhor nos preparou para estar na presença dEle, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 24 do, de maio, né, de 2025, para a honra e a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui expressar a minha gratidão por você, meu irmão, por você, minha irmã, por estar comigo aqui nesse programa maravilhoso. Lembrando você que hoje é um dia tão especial para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Ontem nós estávamos ali aleluia, glórias a Deus, na nossa sede no Embu-Guaçu, na grande festa do grupo de varões Efraim, né? Foi bênção de Deus, o Senhor falou grandemente na vida ali do pastor que foi ministrado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, meu irmão, minha irmã, aleluia, trazer uma palavra de vitória para a sua vida, em nome de Jesus, né? Agora são 14 horas e 53 minutos, né, para um glória ao Senhor Jesus, e hoje vai ter de novo, né, a partir das 18 horas vai estar dando início ali mais um dia de festa para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio, meu irmão, que o Senhor, ele tem uma palavra, aleluia, de vitória para cada um que permanecer, ou seja, cada um que comparecer ali naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos dar início aqui essa linda programação, já convidando você, aleluia, glórias a Deus, para estar conosco, né? Louvando, exaltando, glorificando, em nome do Senhor Jesus. Lembrando você, meu irmão, que você faz parte desta programação, né? Todas as vezes que eu entro, eu deixo bem claro para você que você faz parte desta programação maravilhosa. E acreditando, meu irmão, que o Senhor, ele é presente na minha e na sua vida. Ele é presente na vida daqueles que o temem, né? Ele é presente na vida daqueles que servem a Ele com alegria, né? O Senhor, ele tem vitória para você, aleluia, ele tem bênçãos, mas, aleluia, não deixamos de acreditar, aleluia, que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é provedor das necessidades daqueles que o guardam, daqueles que o temem, né? Temer a Deus, servir a ele com alegria é, aleluia, um dever do cristão, né? Nós aprendemos que o Senhor, ele é o Senhor de todas as nossas vidas, né? Ele que pode, ele que faz, ele que dá a última palavra, né? A última palavra, ela vem do mestre, ela vem daquele que, aleluia, não retrocede nas suas decisões, aleluia. A decisão do Pai, aleluia, a decisão do Filho, a decisão do Espírito Santo, ela é, aleluia, plena para a minha e para a sua vida. Então nós estamos aqui nesta programação abençoada para levar para você uma palavra de vitória para a sua vida, tá bom? Vamos orar, vamos dar início a essa linda programação, lembrando que tem bastante louvor, bastante pregação, né? Palavra do Senhor. Entrou conosco aí o nosso irmão, aleluia, Caio Felipe. Seja bem-vindo, viu, Caio? Para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aleluia. O Senhor, ele tem uma palavra de vitória para nossas vidas, né? E aí acreditamos que sem ele nada podemos fazer, sem ele nós não somos nada, né? Por quê? Porque quem é nas nossas vidas, aleluia, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que a gente faz para ele, tudo que a gente faz nesta vida é para, aleluia, para a honra e para a glória do nosso Deus, aleluia. Então vamos orar, vamos dar início a essa programação e logo mais, aleluia, às 18 horas ali no Embu-Guaçu, né, na nossa sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, vai estar dando início aí a festividade
do grupo de varões Efraim, tá bom? Quem não foi ontem, pode, aleluia, glórias a Deus, ter a oportunidade de ir hoje para a honra e glória do Senhor Jesus, porque foi bênção, foi vitória em nome do Senhor. Você não perde nada indo adorar, indo servir a Deus com alegria, tá bom? E lembrando também, meus irmãos, lembrando também, minhas irmãs, que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estaremos também na Escola Bíblica Dominical para a honra e glória do Senhor Jesus. Não deixando de falar para você, meu irmão, falar para você, minha irmã, que nós estamos nesta lição aqui, ó, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus, a lição do segundo trimestre, né, de 2025, o Verbo se fez carne. Esse é o título da nossa lição. E também lembrando que o título da lição que vai ser abordado ali, aleluia, neste domingo, a partir das 9 horas, é uma lição de humildade, aleluia. Quem deu esta lição de humildade para mim e para você, para que nós venhamos aprender acerca da humildade, aleluia? Foi o próprio Jesus Cristo, meu irmão, aleluia, fazendo aquela cena, aleluia, que foi muito importante para hoje nós entendermos que para nós, aleluia, servir ao Senhor, nós temos que ser servo também do meu e do seu irmão, né? Ele vai mostrar que ele vai lavar ali os pés dos seus discípulos, ainda que havia uma resistência, né, acerca, né, dos seus discípulos, não querer, né, porque achava que, aleluia, era muito para Jesus lavar os pés dele, que quem deveria lavar o pé de Jesus era ele, mas Jesus estava mostrando justamente uma situação, ele estava mostrando simplesmente um dever daquele que serve, aleluia, a Deus. Como é que você pode servir a Deus e não servir a seu irmão, né? Como é que você pode dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão como a ti mesmo? Como a própria palavra de Deus, ela vai deixar bem clara aqui, amar o próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que fazer, aleluia, a vontade do Senhor em nome, aleluia, de Jesus. Então, esta lição que vai ser abordada amanhã, a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, ela vai trazer justamente esta lição para a minha e para a sua vida. Qual é a lição? Que nós devemos ser humilde, aleluia, como o Senhor Jesus ele foi, né? O Senhor Jesus ele teve a oportunidade de vir como, aleluia, rico, vir como autoridade autoritária, mas ele fez o que? Ele preferiu, aleluia, nascer, aleluia, numa manjedoura, numa mulher, aleluia, humilde, né? Numa família humilde, para quê? Para mostrar para mim e para você que é a partir da humildade, né? A partir da humildade que o Senhor, aleluia, ele tem vitória para a minha e para a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Grandioso eterno Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos exércitos, estamos aqui, Senhor amado, aleluia, dando início a esta programação maravilhosa, às 15 horas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, lembrando, Pai querido, que o Senhor é o Deus que tudo pode, lembrando, ó Pai querido, que nós devemos estar, aleluia, ligado na tua presença, ligado, Senhor amado, aleluia, na tua palavra, ligado, ó Pai querido, no teu querer, Senhor, na vida de cada um, que o Senhor venha amar, Senhor amado, aleluia, como o Senhor sempre nos amou. A própria palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o teu Filho unigênito. Não só foi por amor, ó Pai. Nós entendemos que se não fosse o amor de Deus nas nossas vidas, se não fosse o amor de Deus para conosco, nós não estaríamos aqui, Senhor amado, aleluia, louvando, glorificando e exaltando o teu maravilhoso santo nome. Então, Senhor amado, aleluia, nos purifica e dá graça, Senhor. Entra na casa, Senhor amado, aleluia, de cada ouvinte, Senhor amado, aleluia, aqui do Caio Felipe, aleluia, da Midian, aleluia, Dan, aleluia, de todos, ó Pai querido, que entraram, assistir, nem que seja por um clique, ó Pai, mas que entrou nessa programação, o Senhor vai abençoando cada um do teu santo maravilhoso nome. Eu te
Eu creio, ó Pai, eu acredito que o Senhor, aleluia, é o Deus que entra nos lares, entra na família e faz, aleluia, o teu querer, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do teu Espírito Santo de Deus. Amém, ó Pai querido. Não deixando, ó Pai querido, de pedir também pela minha família, pelo meu lar, ó Pai, pela minha esposa, Senhor amado, aleluia, pelos meus filhos, Carlos Eduardo, Carlos Henrique, Késia, Senhor amado, aleluia, Victor Miguel também, Senhor amado, aleluia, a Ana Beatriz, todos, ó Pai querido, pela minha mãe, pelo meu padrasto, pela minha irmã, Senhor amado, aleluia, pelo meu irmão, ó Pai querido, todos os meus familiares, ó Pai querido, parentes, pela minha tia, Senhor amado, aleluia, Maria da Penha, juntamente com seus filhos, seus netos, ó Pai, que Deus venha, Senhor amado, aleluia, entrar com providência no lares, dessa família, da família, Senhor amado, aleluia, deles também, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, faça morada, ó Pai querido, em cada coração, em nome de Jesus, amém. Nós vamos de louvor, meus irmãos, e você que ainda, aleluia, não conhece essa programação, que você venha fazer parte desta programação, em nome de Jesus. Eu quero colocar um louvor aqui, e eu quero que você, meu irmão, venha sentir a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero colocar um louvor aqui do Fernandinho, né? Aleluia. Se teu sangue, né? Se não fosse o sangue de Jesus na minha e na sua vida para nos purificar, para nos dar graça, para nos trazer, aleluia, a vida a qual o Senhor, aleluia, nos propôs, nós não estaríamos aqui. Então, eu glorifico e exalto o seu nome, Jesus. Vamos de louvor, Fernandinho, teu sangue. Aleluia. Não deixando, meu irmão, você que vai entrar aí, que estiver entrando aí, continua, aleluia, participando conosco, fazendo a vontade de Deus na minha e na sua vida, que Deus vai te trazer, aleluia, bênçãos e vitória em nome de Jesus.
Glórias a Deus, está entrando conosco aí a nossa irmã Terezinha Ferreira Gomes. Seja bem-vinda, irmã Tereza. Oh, glória a Deus, aleluia! Que louvor lindo de Fernandinho, né? Seu sangue, né? Uma nova história também. O Fernandinho tem bastante louvores lindos e maravilhosos, né, meus irmãos? Deixando, aleluia, aí nossos corações aí abençoado para honra e glória ao Senhor Jesus. A Tereza está dizendo amém, aleluia. Ô Tereza, lembra do louvor lá que nós estava na programação e eu não consegui colocar para você, né? Aleluia, glórias a Deus. Qual era o nome do louvor mesmo? Que eu quero colocar aqui e oferecer aí para você, para a tua família, para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, né? Para a igreja Filadélfia, acredito que tinha sido a igreja Filadélfia que ela tinha falado, né? Ontem ela estava aqui em casa, glória a Deus, e ela pediu um louvor e a programação caiu, né? Mas agora, glória a Deus, estamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ah, lembrei, se eu não te ouvir, aleluia, quero colocar esse louvor aqui para honrar o Senhor Jesus e oferecer aí para a nossa irmã Tereza, né? Em nome do Senhor, para todos os ouvintes dessa programação maravilhosa e dizer para você, meu irmão, que você é peça importante, aleluia, para mim aqui e para essa programação em nome do Senhor Jesus. E uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão, uma coisa eu quero dizer para você, minha irmã, não deixa de, aleluia, participar dessa programação. Faça que nem nossa irmã Tereza, né? Aleluia, ela aí, ó, tá dizendo, se eu não te ouvir, né? Em nome do Senhor Jesus, faça que nem ela, peça seu louvor. Compartilha esta programação, compartilha aí, Tereza, em nome do Senhor Jesus, para que outras pessoas, aleluia, no seu grupo de WhatsApp, né, no seu grupo do Facebook, compartilha aí, porque esses louvores que nós estamos passando aqui pode fazer a diferença na vida de alguém que esteja precisando de uma, aleluia, palavra de vitória, ou seja, também de um louvor abençoado, né? E eu quero dizer para você que você é um canal de bênção para outras pessoas, né? Deus ele vai te usar para trazer um louvor, uma palavra para alguém que esteja precisando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu creio, irmãos. Aleluia. Eu não só estou aqui por estar, aleluia, mas estou aqui para fazer a vontade do meu Deus, aleluia, porque por causa que Ele, aleluia, me incumbiu para fazer isso. Ah, mas aí você fala para mim, Fernando, mas como que você sabe que foi Deus que te incumbiu, aleluia? Sabe por que eu sei? Porque nasceu no coração, aleluia, nasceu de dentro, aleluia, a vontade de proclamar a palavra de Deus através de louvores, através de mensagem, e não deixando de falar para os irmãos, também dando esse convite, a partir do dia 7 do mês 6, aleluia, nós vamos iniciar aqui uma campanha maravilhosa, aleluia, que, aleluia, vai impactar o seu coração, vai ter pessoas aqui, pregadores, pregando, aleluia, através dessa campanha, trazendo, aleluia, para você, sabe o que, meu irmão? Aleluia, sabe o que, minha irmã? Aleluia,
bênção para a tua casa, porque é justamente, vai falar, aleluia, essa campanha é direcionada à salvação, aleluia, da casa de Zaqueu, aleluia, assim como Deus, aleluia, salvou, assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu e fez, aleluia, a diferença, aleluia, trazendo para Zaqueu, aleluia, o arrependimento das práticas que ele praticava para contra o povo, aleluia, cobrando o imposto até acima, aleluia, do que era para ser cobrado, mas, aleluia, o Senhor mudou o coração de Zaqueu e entrou na tua casa e salvou, aleluia, a tua família, e não é diferente na tua casa, no teu lar. Então vai ser 7 sábados, aleluia, de palavras, aleluia, que vai impactar o seu coração, aleluia. Eu quero já trazer para você esta chamada, a partir do dia 7, aleluia, do mês que vem, vai estar dando início aqui esta campanha maravilhosa, e você não pode perder, meu irmão, aleluia, você não pode ficar de fora, sabe por quê? Porque, aleluia, o Senhor, Ele quer fazer a diferença no seu lar, o Senhor, Ele quer fazer a diferença na tua casa, o Senhor, Ele quer fazer a diferença no teu trabalho, o Senhor quer fazer a diferença aonde no teu âmbito, aleluia, social, aonde Ele quer transformar, aleluia, a tua vida e a vida daqueles que o te seguem, ou seja, a vida daqueles que te arrodeiam, aleluia. Talvez você pode pensar, mas a minha família está maravilhosa, mas, aleluia, se você participar, aleluia, desta programação, compartilhando, comentando, você pode ter certeza que esta programação, ela vai chegar em mais famílias que talvez não esteja tão, aleluia, estruturada como a sua. E aí a palavra de Deus vai estar impactando mais família e vai, aleluia, através de você, famílias vão ser restauradas, casamento vai estar sendo restaurado, né? Filhos vai estar voltando para a presença de Deus, né? Marido vai estar voltando para a presença de Deus, Deus vai estar salvando vidas através da tua, aleluia, atitude. E qual é a sua atitude? Que atitude você tomou? De ouvir a mensagem e de compartilhar, ou seja, de ouvir a mensagem e de comentar a mensagem, porque quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, o Facebook ele vai achar, aleluia, relevante a sua, aleluia, o seu compartilhamento, né? E o algoritmo ele vai entender que, aleluia, está sendo conteúdo agradável, ou seja, conteúdo útil, o conteúdo que é, aleluia, para a salvação de mais pessoas. Então vamos ouvir esse louvor e aí você continua juntamente comigo aí louvando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir,
Glória a Deus, aleluia! Que louvor lindo e maravilhoso, né? Aleluia! O que seria de nós, né, meus irmãos? Aleluia! Se o Senhor não nos ouvisse, né? Aleluia! O que seria de mim, né? Eu clamar o Senhor, né? Eu louvar a Deus e não obter resposta. Aleluia! O que seria de mim? O que seria de você? Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Olha o que a palavra do Senhor vai dizer aqui no livro de Salmos 48, primeiro. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. E quando essa palavra vai dizer que grande é o Senhor e muito digno de louvor, está dizendo, olha, não há outro, aleluia, tão grande, não há outro grande, ou seja, não há outro digno de louvor, não há outro digno de ser adorado, né? E ainda continuar a continuação aqui, diz assim, ó, na cidade do nosso Deus, no seu, aleluia, Monte Santo, ou seja, o Senhor ele está acima, aleluia, de qualquer um que queira ser adorado, ou qualquer um que a gente talvez, né, por motivo, ou seja, por motivo de ser leigo na palavra, às vezes coloca um ser para ser, aleluia, adorado mais do que Deus, e o Senhor ele diz na tua palavra, na tua mensagem, que ele é, aleluia, digno de ser adorado. E esse louvor, aleluia, ele deixa bem claro para mim e para você que ele é fiel, aleluia, para cumprir com as suas promessas. E nós entendemos que somente ele, aleluia, é digno de ser adorado e grande em, aleluia, em promessa, em fazer tudo para a minha e para a sua vida. Vamos de mais louvor, em nome do Senhor Jesus, e daqui a pouco nós voltaremos aí para a honra e glória do Senhor. Louvor de Suede Silva, reacende a chama em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vamos de palavra também, em nome de Jesus. Cristo voltará. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupado com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja
Glória a Deus, aleluia! Ô, programação maravilhosa, né? Tá entrando os pessoal conosco aí, nosso irmão Jefferson Júnior, JF, né? Nossa irmã Raquel Ribeiro também está entrando conosco aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. E é Deus, aleluia, nessa programação, fazendo, aleluia, para mim e para você, trazendo palavra, né, de vitória para mim e para a sua vida. Daqui a pouco, meu irmão, vou colocar aqui um louvor, né, colocar aqui só um pedacinho, só um vídeo aí do nosso congresso ali na Assembleia de Deus, ali, Ministério do Belém, ali na nossa sede. Vou trazer aí um louvor que foi entoado ali para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha só que a nossa irmã Raquel Ribeiro diz: a paz do Senhor, presbítero Fernando. E, aleluia, El Soares. Ô, meu pastor Soares, Deus abençoe a sua vida. Logo, logo o pastor Soares vai estar conosco aí, né, trazendo a palavra, né, vai trazer uma comissão de pessoas aqui para estar fazendo a obra do Senhor Jesus. Ô, meu pastor Soares, eu vou colocar aqui, tá bom? Um louvor aí que foi louvado ali na igreja, juntamente com ali nessa sexta-feira nós fomos ali, nós se vimos ali, né, meu pastor? Ali para honra e glória ao Senhor Jesus. Deus, aleluia, desceu do céu ali para aleluia, nos atender ali naquele lugar ali, né, irmãos? Aleluia, foi bênção. Aleluia, a unção de Deus desceu ali naquele lugar e nós podemos ver, nós podemos, aleluia, sentir a presença do Senhor Jesus. E hoje temos mais, aleluia, não esquece, meu irmão, você que é da região do Embu-Guaçu, aleluia, da região aí de Itapecerica da Serra, aqui também da nossa região, da Zona Sul, vai ter, aleluia, o segundo dia do congresso ali, do grupo Efraim, aleluia, grupo de varões, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não deixando, aleluia, de dizer para você que se você não foi, aleluia, glórias a Deus, ontem, pode ter, aleluia, certeza que vai ter vitória para você no dia de hoje, ali naquele lugar, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O irmão Soares está aí, ó, aleluia, de prova. Foi bênção ou não foi, meu pastor? Aleluia. Deus, aleluia, se fez presente naquele lugar, aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio, aleluia, que Deus, ele vai fazer um milagre, aleluia, na vida de cada um que comparecer, aleluia, naquele lugar, em nome de Jesus. Deus, aleluia, ele é provedor das nossas necessidades, aleluia. Nosso pastor Soares aí, aleluia, ele vai compartilhar também essa programação. Eu creio que ele vai compartilhar para que outras pessoas também venham, aleluia, assistir essa programação. E eu já vou deixar, aleluia, para ele aí marcado a data que ele falar, aleluia, que ele está, aleluia, com a agenda livre aí, para ele vir aqui trazer, aleluia, uma palavra de vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele esteve conosco ali na última, aleluia, aparição aí do nosso cantor, aleluia, pregador, Mesaques, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus. O estúdio era outro, né? Mas agora, aleluia, estamos no estúdio mais amplo, né? Mais, aleluia, aconchegante. Então eu quero aqui convidar o meu pastor Soares, aleluia, para estar conosco aqui, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nascemos para isso, né, meus irmãos? Aleluia. Nascemos para adorar, nascemos para, aleluia, servir, ser, aleluia, servo do Senhor. E o servo do Senhor, ele não tem nada mais, nada menos, aleluia, de servir, aleluia. Nós estamos, aleluia, ali, o Congresso dos Varões, o tema ali é: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que
não sabes, aleluia, é coisas que não chegou ainda ao seu conhecimento. A palavra de Deus ali que foi ministrada pelo pastor, aleluia, foi uma bênção em nome do Senhor Jesus, e foi, aleluia, impactante. Eu pude sentir a presença do nosso Deus, aleluia, ali naquele lugar. E não há, aleluia, diferença, meu irmão, no dia de ontem para o dia de hoje, aleluia. O Senhor, ele vai falar grandemente através do próximo, aleluia, pregador que vai pregar, aleluia, nesta noite. O culto ali, o Congresso dos Varões vai se iniciar no dia de hoje às 18 horas, meu irmão, aleluia. Às 18 horas você tem a oportunidade de se deslocar até, aleluia, ali no centro do Embu-Guaçu, aleluia, na Assembleia de Deus, aleluia, Ministério do Belém, nossa sede maravilhosa, e ir lá, aleluia, juntamente conosco, nos, aleluia, prestigiar e agradecer, aleluia, a Deus pela a oportunidade de você estar, aleluia, com a saúde, com tudo, aleluia, para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, meu irmão, lembrando, minha irmã, que logo, logo estaremos aqui, aleluia, juntos, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Eu vou passar mais um louvor aqui. Enquanto isso, você pode ir fazendo o quê? Aleluia. E compartilhando, e comentando. Faça como o nosso pastor Soares, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Faça como ele. Faz a vontade de Deus. Aleluia. Porque a vontade de Deus é que você seja abençoado, é que você seja, aleluia, feliz, que você seja, aleluia, sempre uma pessoa, aleluia, agradável aos olhos de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar um louvor aqui para um glória ao Senhor Jesus, já oferecer para o nosso pastor Soares, em nome do Senhor Jesus, para a família dele, para a casa dele, para, aleluia, os parentes, para todos aqueles que o rodeiam, aleluia, e quer, aleluia, servir a Deus com alegria, aleluia, glórias a Deus. Vamos de louvor para a honra e glória do Senhor Jesus, e logo após, também, daqui a pouco nós estaremos fazendo a vontade do Senhor, ministrando uma palavra de reflexão para a minha e para a sua vida. Eu estou aqui, meu irmão, você está aí, vamos juntos, aleluia, adorar a Deus do modo que você pode fazer, aleluia. Como é que você vai adorar a Deus? Adora a Deus aí, aleluia, fazendo a vontade dEle, e somente Ele, aleluia, pode fazer milagre na minha e na sua vida, né? Em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é, aleluia, grande, e grande obra Ele tem para fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Estou aqui achando aqui, procurando um louvor que vai, aleluia, te fazer feliz, ou seja, vai entrar no seu coração e vai fazer morada. Sabe por quê, meu irmão? Aleluia. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é poderoso para transformar a vida daquele que o teme, né? Aquele que teme a Deus, aquele que glorifica a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, não há, aleluia, como o Senhor não te abençoar, aleluia. A bênção do Senhor seguirão aqueles que crê, aleluia, aqueles que têm, aleluia, a vontade de adorar, de servir a Deus, Ele é, aleluia, abençoado, e não há outro Deus que possa, aleluia, fazer o que o meu e o seu Deus, Ele faz, em nome de Jesus. Vamos de louvor aí, acende outra vez, aleluia, Jefferson e Suede, em nome do Senhor Jesus. Jefferson e Suelen, em nome de Jesus, reacende outra vez. Um barulho diferente, é como um vento veemente
pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E viva Tiza com fogo. Reacende a chama em mim. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Levanta a mãozinha assim pra cima. Enche-me, Senhor. Meu Deus do céu. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E viva Tiza com fogo. Reacende a chama em mim. Viva Tiza com fogo. Reacende a chama em mim. Levanta uma mãozinha pra cima. Um dia João Batista estava batizando e de repente ele olhou lá atrás e disse: aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. E com fogo. A gente vai clamar. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez tua
Glória a Deus, aleluia. Que louvor lindo, maravilhoso, né, meus irmãos? Aleluia. Ele pede, já dizendo, né? Reacende a chama, me batiza com fogo. Ou seja, o Senhor, Ele é o Deus que batiza você com fogo, com água, né? Ele é, aleluia, aquele que o Senhor, aleluia, ele ordenou para que João Batista clamasse, aleluia, anunciasse ali, aleluia, que ele fosse, aleluia, antes de Jesus, para estar preparando o caminho. E João Batista, ele vai dizer lá, ele vai clamar, ele vai dizer para o povo ali, ele vai justamente falar e dizer que viria um, aleluia, que batizaria, ele batiza com água, mas viria um que ia batizar com fogo e o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, aleluia, nós temos que ter essa convicção e acreditar que o meu e o seu Deus, aleluia, Ele tem poder para batizar, para fazer, aleluia, libertar. Ele tem poder para trazer para você, mudar a sua vida, ou seja, transformar a sua vida, aleluia, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E isso é muito bom e muito gratificante, nós ter esse conhecimento do Deus que nós servimos, né? O Deus que nós servimos, Ele tem poder, aleluia, sobre a minha vida e sobre a sua vida, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar aqui mais um louvor para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Samuel Dias e Carol Braga, né? Louvor, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Como flecha, em nome do Senhor Jesus. E como flecha ele vai entrar, aleluia, no meu e no seu coração nesta tarde maravilhosa, no nome de Jesus. Vamos de louvor e já já estaremos fazendo aí uma reflexão da palavra de Deus para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra lá vou eu.
Glória a Deus, meus irmãos e amados queridos, que louvor lindo aí, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesta programação. Eu vou colocar mais um louvor para a honra e glória do Senhor Jesus e logo após desse louvor já iremos estar, aleluia, trazendo uma reflexão da palavra de Deus, que vai se encontrar no livro do Evangelho, segundo escreveu Marcos, aleluia, 10:46, em nome do Senhor Jesus, né? Vai trazer uma reflexão sobre a cura do cego de Jericó, em nome de Jesus. E lembrando você, meu irmão, lembrando você, minha irmã, que você ainda tem a oportunidade de estar fazendo que nem nosso irmão, aleluia, pastor Soares, né? Comentar na palavra de Deus e fazer aí a vontade dele, em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui justamente esse louvor abençoado do Ministério Brasa Adoração. Vem cantar louvor, ou seja, você tem oportunidade de louvar a Deus, você tem oportunidade de fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, e você às vezes não faz. Por quê? Aleluia. Você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Você pode estar fazendo essa pergunta em nome de Jesus, né? E é isso que eu e você nós temos que ter em mente e no nosso coração, né? Que nós podemos e nós devemos fazer a obra de Deus. Muitas pessoas estão necessitadas no dia de hoje, ou seja, pessoas que têm deficiência visual, deficiência de qualquer uma coisa que a pessoa pode, aleluia, estar necessitando, e ela precisa de uma palavra de vitória, ela precisa de uma palavra de consolo, ela precisa de uma palavra de transformação para a vida dela, ou seja, talvez nem seja para a vida dela, ou seja, para a vida dos filhos, do marido, né, para a vida de um parente. Então eu e você temos a palavra de Deus no nosso coração, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Olha só, esta palavra aqui, aleluia, ela traz libertação, ela traz, aleluia, cura, ela traz milagre para a minha e para a sua vida e para a vida de terceiros, aleluia. Ou seja, em geração em geração essa palavra ela não muda, ela é imutável, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o que ela falou, o que ela operou no passado, ela opera nos dias de hoje. Então, nós temos que ter, aleluia, essa rica e plena convicção. Vamos ficar com esse louvor e logo após estaremos aí dando início a essa reflexão da palavra de Deus, lá em o Evangelho de segundo escreveu Marcos, aleluia, 10:46, em nome de Jesus. Ministério Brasa Adoração, vem cantar louvor em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Que louvor lindo e maravilhoso. Ministério, aleluia, brasa e adoração. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, meus irmãos? Aleluia. Agora vamos entrar aí para uma palavra de reflexão, né? Lá no livro do Evangelho, segundo escreveu Marcos 10:46, aleluia, que vai falar justamente, aleluia, de um cego, a qual, aleluia, era cego de nascença, mas ele tinha, aleluia, ele poderia não ter a visão, mas ele tinha, aleluia, audição, ou seja, ele não via, aleluia, ninguém à sua frente, ao seu lado, aleluia, ao seu redor, mas, aleluia, ele podia, aleluia, ouvir, aleluia, ele podia tocar, aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, meus amados, vamos entrar, aleluia, neste momento da palavra de Deus, aonde, aleluia, a palavra do Senhor, ela é, aleluia, alimento para a minha e para a sua vida, né? Em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que esta palavra, aleluia, ela é vinda diretamente do coração de Deus para o meu e o seu coração, né? Tá conosco aí a nossa irmã Daniela Silva. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Vai, aleluia, sempre compartilhando aí essa programação, para que essa programação venha chegar em outras pessoas, né? Quanto mais pessoas visualiza, quanto mais pessoas curte, quanto mais pessoas, aleluia, compartilha, a palavra de Deus, ela vai estar sempre sendo, aleluia, proclamada para o meu e para o seu coração, em nome de Jesus. Quero aqui, aleluia, expressar esta linda e maravilhosa palavra de Deus, que vai trazer para nós o título, né, desta pregação, o título desta mensagem, o cego, aleluia, Bartimeu, ou seja, aleluia, havia um cego, aleluia, que estava necessitando de um milagre, ou seja, necessitando sair daquela, aleluia, situação. E uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão, uma coisa eu quero dizer para você, minha irmã, a situação na nossa vida, que se a gente não tiver, aleluia, a nossa fé e não colocar a nossa fé em ação, infelizmente, aleluia, nós iremos ficar na memice, ou seja, na mesmice, né? Nós continuaremos, aleluia, pisando, aleluia, e não tendo, aleluia, glórias a Deus, nenhum retorno, ou seja, nenhuma solução, porque há coisas, aleluia, na nossa vida, que a fé, ela tem, aleluia, um protagonismo, aleluia, importante para a minha e para a sua vida, né? Nós vamos ver aqui que o que vai, aleluia, trazer a solução para este cego, aleluia, foi a tua fé, aleluia, aonde o próprio Jesus, ele vai dizer, olha, vá, a tua fé te salvou, ou seja, além da fé dele fazer com que ele voltasse a enxergar, ainda a fé dele veio trazer para ele também benefícios, ou seja, o benefício que ele recebeu através da tua fé foi a tua salvação, porque a vontade de Deus, aleluia, para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, não é somente que você receba apenas o milagre, ou seja, o milagre, ele é consequência das tuas decisões. Ou seja, a tua solução, a solução para o teu problema vem acarretar para que você, com a sua fé, com a sua crença, com a sua, aleluia, quando você pega e determina na tua vida que você vai mudar, que Deus, ele vai transformar a sua vida, que Deus vai fazer, aleluia, um milagre na sua vida,
Você tem que entender que isso é, aleluia, fé. Isso é, aleluia, o agir de Deus, aleluia, na minha e na sua vida. Não há solução, não há, aleluia, nada que Deus possa fazer se você não crê, aleluia, nele. E nós vamos ver aqui, aleluia, passar um pouquinho aqui, aleluia, nos versículos, e nós vamos meditar na palavra de Deus. E aí você vai ver que às vezes a grande multidão, aleluia, ela pode ser um empecilho para que você chegue até, aleluia, o próprio Jesus, ou seja, que você chegue até a Deus, se você se achegue a Deus. Nós vamos ver aqui a multidão vai oprimir esse cego, vai dizer para ele que não há solução para a vida dele, ou seja, que ele deveria ficar do mesmo jeito que ele estava. Mas nós vamos entender, meu irmão, aleluia, a minha perseverança, ou seja, o meu querer, ou seja, tem que surgir de mim a vontade, aleluia, de receber algo de Deus, ou fazer algo para Deus, né? E olha só que bom e interessante, no versículo 46 do capítulo 10 de Marcos, aleluia, olha só o que vai falar a palavra de Deus. E vieram para Jericó, ou seja, Jesus com a sua comitiva estava, aleluia, indo para Jericó, aleluia, para essa cidade onde havia um homem, aleluia, onde havia pessoas necessitadas, aleluia, de ouvir o teu evangelho, ou seja, necessitada de ouvir a Jesus, ouvir os milagres, ouvir, aleluia, acerca da salvação. A salvação estava chegando ali em Jericó. E nós vamos entender, meus irmãos, olha só, e vieram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. O que nós entendemos aqui, meus irmãos, aonde Jesus está, sempre há, aleluia, multidões. Ou seja, não importa, não tem, aleluia, como a grande multidão, né, nesse montante, ou seja, nesse montante que seguia a Jesus, não era todos que estavam ali no mesmo propósito, ou seja, nem todos que estavam nesta multidão, né, estava ali para ouvir, aleluia, as mensagens que Jesus trazia para os corações daquelas pessoas. Ou seja, de grande multidão tem pessoas interessadas em ouvir, tem pessoas não interessadas em ouvir, tem pessoas interessadas somente em murmurar, tem pessoas interessadas também em caluniar, ou seja, onde há multidão, há problemas, aonde há multidão, há, aleluia, contendas, ou seja, ninguém é igual a ninguém, ou seja, ninguém é obrigado a ter o mesmo pensamento. Então nós vamos ver aqui que uma grande multidão seguia a Jesus, né? Mas olha só, na continuação do capítulo, do versículo 46, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, ou seja, mendigando, né? A palavra de Deus vai dizer que no caminho a qual Jesus, aleluia, e os discípulos e essas multidões passavam saindo de Jericó, ou seja, eles não estavam entrando em Jericó, né? Eles estavam saindo de Jericó. Ou seja, já tinha havido tido ali, né, milagres, já tinha tido ali cura, libertação, né? A palavra já tinha sido ministrada ali em Jericó, e agora Jesus, ele vai estar saindo de Jericó juntamente com essa multidão e os discípulos que o seguia, né? E o capítulo 47, ouvir Jesus passar, né? O interessante é que ele vai aproveitar a audição, né? Nós temos os sentidos, né? Audição, visão e olfato, né? E isso tudo é para nossos benefícios, né? Então ele vai ouvir Jesus de Nazaré
passando, ou seja, ele conhecia a Jesus, ele sabia que Jesus era de Nazaré, Jesus, né, era aquele que curava, aquele que batizava, aquele que faz, aleluia, um milagre na minha e na sua vida. Então ele vai ouvir que Jesus irá passando, e logo após que ele ouve, ele não vai perder a oportunidade. Enquanto muitos, meus irmãos, ouvem acerca de Jesus e não leva a sério, né? Muitos não levam a sério acerca de Jesus, ou seja, ouve que Jesus ele faz, aleluia, que ele salva, ouve que Jesus ele transforma a vida. Pessoas, eu tiro como hoje, no nosso dia de hoje, qual é a lição que nós temos para esse versículo, né? Muitas pessoas têm a visão, têm a audição, têm todos os sentidos estabelecidos, mas não conseguem enxergar, aleluia, o Deus que, aleluia, que salva, o Deus que cura, o Deus que faz milagre. Muitas pessoas não entendem, não quer, aleluia, entrar, aleluia, para para aceitar esta palavra, aceitar o dono da minha e da sua vida. E aí nós vamos ver que um cego, aleluia, de nascença, ele vai ter essa oportunidade. Ele vai ouvir, aleluia, ou seja, a própria palavra de Deus vai dizer, se hoje, a palavra de Deus ela diz assim, se hoje ouvirde a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus e você não, aleluia, não toma para si essa palavra, você não está, aleluia, somente negando a palavra de Deus, mas você está endurecendo o seu coração para não crer, para não acreditar, para não, aleluia, prosseguir na presença de Deus. E isso é muito, aleluia, como que eu posso dizer? Isso é muito ruim para as pessoas, né? Isso é muito, não é legal, né? Porque nós vamos ver que às vezes o Senhor ele quer fazer milagre na sua vida, mas por falta de fé, por falta de crença, por falta de, aleluia, acreditar que Ele pode fazer, que Ele vai fazer, aí a gente acaba perdendo a bênção. Você imagina, se esse homem, ele ouvisse a voz, mas ele não desse crédito, ou seja, ele sabia que Jesus estava passando ali, e ele não tomasse a decisão de clamar a Deus, de pedir para Jesus, aleluia, para que ele fosse curado, você imagina que jamais ele seria curado. Porque nós vamos ver que ele tinha a necessidade. Jesus, ele tinha o poder nas suas mãos para fazer o milagre. Mas da onde surgiu, aleluia, a primeira atitude para que ele fosse curado? Foi de Jesus? Não, porque se ele não pegasse e clamasse, não pedisse, aleluia, você poderia ter a plena convicção e a plena certeza, a multidão com Jesus iria passar. Ou seja, ele iria perder a bênção. Enquanto muitos estão perdendo essa bênção, muitos estão deixando, aleluia, de receber algo de Deus, receber algo, aleluia, de cura, libertação, ou seja, salvação, ou seja, deixando, aleluia, a bênção passar. E quando deixa a bênção passar, meu irmão, infelizmente, aleluia, vai precisar somente de mim, de você, para ser, aleluia, restabelecida, aleluia, esta bênção nas nossas vidas. E Jesus, ele está aí, batendo na porta, ele fala, olha, bater, aleluia, abre-se, aleluia. Quando ele bate na sua porta, do seu coração, e está dizendo, olha, eu quero fazer morada, olha, eu quero ser participante da tua vida, eu quero ser, aleluia, o centro da sua, aleluia, fé. E aí nós vamos ver que esse homem, aleluia, ele vai ser mais para frente restabelecido, aleluia, ou seja, um homem que nunca viu, ele vai passar a ver, ele vai passar a ter visão. Ou seja, meu irmão, aleluia, o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer fazer na sua vida, não é coisa pequena, aleluia, é coisa grande, é coisa, aleluia, que você nem imagina, aleluia, como foi, aleluia, para o rigor do Senhor Jesus, dita para, aleluia, o profeta Jeremias, né? Para que ele creasse, somente crê, aleluia, que Deus tem bênçãos grandes e maravilhosas, né?
para fazer nas nossas vidas. E nós entendemos, meu irmão, olha só o que diz o versículo 49. Jesus parando, ou seja, você chamou a atenção de Jesus no dia de hoje? Você já chamou a atenção de Jesus no dia de hoje? Você já fez com que Jesus parasse, aleluia, para te ouvir? Você já clamou a Ele hoje? Você já pediu para Ele fazer, aleluia, a vontade dEle na sua vida no dia de hoje? Então, meu irmão, se você ainda não fez, você tem a oportunidade ainda de fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele está aí para te ouvir. Ele está aí para fazer, aleluia, o querer dEle na minha e na sua vida. Nós temos que ter, aleluia, essa plena convicção de que Ele tem poder para curar, poder para salvar, poder para fazer o impossível, tornar possível na minha e na sua vida. Coisas que você pensa, mas eu não vou conseguir, eu não tenho como fazer isso e aquilo. Você não tem mesmo, irmão. Aleluia. O cego, você acha que ele, por ele mesmo, ele conseguiria ter, aleluia, a visão? Não. A única coisa, aleluia, o único ser que poderia fazer com que ele voltasse a enxergar era a fé dele. Em quem? Em Jesus. Ou seja, se ele deixasse passar, infelizmente, ele não alcançaria as suas bênçãos. E Jesus, aí vai dizer aqui, e clamava, aleluia, e clamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Mas olha só que interessante, meus irmãos. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ou seja, quando Jesus ouviu a voz do cego, a oportunidade, aleluia, chegou até o ouvido de Jesus. Jesus, ele estava ouvindo várias vozes, porque nós vamos ver aqui o versículo, que ele estava rodeado de tão grande multidão. Então ele estava ouvindo pessoas conversando, talvez, ou seja, entenda só, meu irmão, talvez um conversando da vida de um, outro conversando da vida de outro, ou seja, todo mundo dispersos, aleluia. Jesus estava ouvindo muitas vozes, ou seja, quando Jesus ouve a voz de pessoas que está necessitada, você pode ter a plena convicção e a plena certeza que é uma voz diferente. A mesma voz que vamos entender que aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus, aonde a multidão estava tocando ele de tudo quanto é maneira, aleluia. Mas quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela entra por baixo da multidão, ela vai até Jesus, toca na orla, Jesus vai dizer, olha, Jesus ele para, e aí ele fala, olha, alguém tocou em mim. Aí os discípulos sem entendimento, ou seja, entenda só, meu irmão, por isso que eu digo que não é por tanta multidão que você vai sentir a presença de Deus. Aleluia. Não é por tanta multidão. Às vezes muita pessoa vai na igreja, só igreja cheia, aonde tem muita gente, aí fala, como Deus operou, como Deus está operando, ou isso, aquilo, e às vezes Jesus não está nem dentro. E aí deixa, aleluia, de escapar, aleluia, a tua fé no próprio Deus, e aí coloca a fé em multidão. E nós vamos ver que aquela mulher, quando ela toca na hora de Jesus, Jesus vai dizer, olha, alguém tocou em mim. E aí o discípulo vai dizer, olha, Senhor, é inexplicável isso que o Senhor está falando. Porque é lógico que alguém tocou no Senhor, porque nós estamos rodeados de uma tão grande multidão. Ou seja, a multidão oprimia. O toque de opressão é diferente, irmão, de um toque, aleluia, que sai virtude. De um toque que Jesus, aleluia, ele queria mostrar para os discípulos que o toque que foi tocado nele, na orla do vestido dele, foi um toque diferente, não foi um toque de opressão. Ou seja, naquele toque que você está oprimido dentro de um trem, né? Nós vamos ver que dentro de um trem de manhã, né, na parte da manhã, para quem vai sair para trabalhar, sabe muito bem disso do que eu estou falando. O trem, você não entra dentro do trem, você não entra por espontânea vontade, você entra porque as pessoas te empurram para dentro.
né? Então nós vamos ver que entender que o toque de multidão de opressão é diferente de um toque de quem está necessitado. E quando ela toca, sai de Jesus virtude. A mesma coisa é, aleluia, esse cego, né? Jesus, ele vai ouvir a voz do cego dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ou seja, ele estava pedindo o quê? Jesus, filho de Davi, me cura. Ou seja, traga para mim uma cura, uma libertação. Ou seja, meu irmão, quando você clama a Deus com vontade, ou quando você clama a Deus com, aleluia, com firmeza, com autoridade, ou seja, com certeza da tua vitória, Deus, aleluia, ele opera milagre, opera, aleluia, na minha e na sua vida, com certeza. E olha só, no versículo 50, vai dizer assim: e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ou seja, a capa que trazia vergonha, a capa que deram para ele, aleluia, que era uma capa que todos aqueles que tinham uma deficiência carregava consigo, aleluia, glórias a Deus, seria a capa da vergonha. Aquilo ele deixou quando ele ouviu que Jesus o chamava, aleluia, ou seja, quando ele ouviu que Jesus deu uma oportunidade para que ele falasse as necessidades dele para Jesus. A primeira coisa que ele faz, meu irmão, a primeira coisa que ele faz, minha irmã, é lançar, é tirar a capa e lançar ela fora dele. Sabe por quê, meu irmão? Aleluia. Tem muita gente que recebe milagre e vai atrás da capa. Ou seja, aquilo que te trazia vergonha, você traz de volta para você. E é isso que Deus, aleluia, ele não quer, aleluia, para a sua vida. Ei, passado foi passado. O que importa para Deus agora é o seu presente. Aleluia. O que importa para Deus agora é o que você é agora. O que você passou, aleluia, transformou a sua vida, aleluia, na honra e na glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa, meu irmão, o que você passou no passado, se você era, se você foi, ou se você, aleluia, tinha essa necessidade. O que importa é agora, a salvação que Deus te deu, a salvação que Deus, a cura que Deus te deu. Vai, clama a Deus e busca Ele em nome do Senhor Jesus. Lança fora essa capa. Ela era aquilo que te trazia pessoas para te dar esmola, ela que te trazia vergonha, que fazia você, aleluia, momentaneamente suprir as suas necessidades, mas agora a capa ela tem que ser lançada. Então lança a capa fora e vai ter-te com Jesus e vai fazer a vontade de Jesus. Ou seja, não se apegue em capa, aleluia, mas se apegue no próprio Jesus de Nazaré, aleluia. No versículo 51 vai dizer assim: e Jesus falando disse: que queres que eu te faça? Ou seja, Jesus está falando para você nesta tarde, ele está falando para você através desta, aleluia, programação. Ele está te perguntando qual é a sua necessidade, aleluia, o que você quer que eu faça, aleluia. Então, quando ele te faz uma pergunta, não é uma pergunta retórica, mas é uma pergunta a qual ele exige, aleluia, que tenha uma resposta, aleluia. Pergunta retórica é aquela que faz a pergunta e você não precisa responder, mas o Senhor está dizendo agora o que você quer que ele faça, para que você entenda que Ele é Deus, que Ele é o único na sua vida, que Ele é o único que pode, aleluia, te salvar, te dar a libertação, aleluia, entrar no seu lar e fazer morada na tua casa. O que você quer que eu faça? Aleluia. E aí o cego, aleluia, ele vai dizer assim, ó: e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, aleluia. E às vezes, meu irmão, trazendo para o nosso lado de hoje, aleluia, trazendo para a nossa época, aleluia, trazendo para o nosso dia de hoje, muitas pessoas conhecem Jesus, andam com Jesus, mas ainda não, aleluia, abriu a sua visão, aleluia, espiritual, e está cego espiritual. Senhor Jesus, Ele quer dar vista, Ele quer dar visão para você, meu irmão, Ele quer dar visão para você, minha irmã, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Só Ele, aleluia, pode, aleluia, trazer visão para a sua vida nesta tarde. Ou seja, meu amigo, meu amado, aleluia, deixa Deus agir, aleluia. Se você quer ser curado,
peça cura para ele, aleluia, peça milagre para ele, mas não peça somente de boca, não peça somente, aleluia, dizendo, mas se o Senhor me dá, aleluia, glória a Deus. Não, pensa assim, eu vou pedir com fé, eu tenho, aleluia, coragem, eu tenho, aleluia, eu vou pedir, vou ser curado e vou agradecer, aleluia, o Senhor pela, aleluia, a cura, pelo milagre. E é isso. No versículo 52 vai dizer assim, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, irmãos, aleluia, nós vamos ver aqui que o cego, ele não somente aproveitou, aleluia, a cura, mas ele aproveitou a companhia daquele que o curou. Ou seja, muitas pessoas vão atrás de Jesus somente para receber milagre, não para receber o dono do milagre. E o dono do milagre está dizendo para você, olha, eu vou te curar, mas aleluia, mas a cura que você está pedindo é uma cura que aleluia, vai além do que você precisa, aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Aleluia, que eu falo isso? Porque não adianta você ter a cura da sua carne, mas a cura espiritual você ainda deixa a desejar. Você deixa a cura espiritual fazer, sabe o quê? Fazer parte da sua vida, né? Você não pede para ser curado espiritualmente. E aí vamos ver que o cego, ele não somente viu Jesus, mas ele prosseguiu em ver Jesus. Aleluia. A diferença, meu irmão, você vê. O bom é você ver, mas melhor ainda é você seguir, aleluia, aquele que te curou, aquele que te salvou, aquele que te limpou, aleluia. Porque nós vamos ver que nós era sujo, nós era imundo, aleluia. Mas nós temos um Deus que ele nos curou, tirou do lamaçal do pecado, para quê? Para nos dar vida. E não uma vida momentânea, mas sim uma vida com abundância. Nós vamos entender que não há nada que possa nos tirar da presença de Deus. Nada, ninguém, aleluia, morreu em uma morte de cruz para nos dar vida. E dar vida, aleluia, a qual nós não merecemos. Aleluia. O que está preparado para mim e para você é coisa que nós não merecia, mas o Senhor nos deu, aleluia, a graça de nos salvar. Então, meu irmão, eu quero deixar essa reflexão para você nesta tarde maravilhosa, lembrando que você é uma bênção para, aleluia, essa programação. Não deixa, meu irmão, não deixa, minha irmã, de estar sempre ouvindo nós, aleluia, para fazer, aleluia, a vontade do Senhor. Se você, aleluia, é servo do Senhor, torna-se, aleluia, sempre servo. Nunca queira, aleluia, ser servido, aleluia. O verdadeiro servo do Senhor é aquele que serve, aquele que, aleluia, um dia vai ser servido, mas não aqui na terra. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus vai servir, aleluia, para aqueles que manteram a sua fé, aleluia, firmada aqui na terra e fez a vontade do Senhor. Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da nossa irmã Tereza, que está conosco aí, nossa irmã Daniela Silva, o irmão, aleluia, pastor, aleluia, glórias a Deus, Soares, em nome do Senhor Jesus. Que todo mundo que entrou aí, que Deus abençoe grandemente. Daqui a pouco estaremos em uma, aleluia, glórias a Deus. Olha aí, entrou também o nosso irmão Manuel Lopes, né? Que Deus abençoe a sua vida, irmão Manuel. Estou terminando aqui, porque daqui a pouco tem um congresso de varões ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede. Nós vamos estar ali louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, que fez os céus, que fez a terra e que ainda, aleluia, Ele é Deus na minha e na sua vida. E que nós venhamos estar sempre na graça dEle, na unção do Teu Espírito Santo, louvando somente, adorando e glorificando o nome dele. Lembrando que nosso irmão Manuel também, juntamente com a sua filha Mayra, vai estar vindo aí, já dei um convite para ele aí, para ele estar vindo, trazer uma palavra de vitória aqui na programação. A filha dele é cantora, bênção de Deus para a nossa vida, tá bom? Que Deus venha sempre estar abençoando a vida da família do nosso irmão Manuel, nossa irmã Shirley, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, irmão Manuel. Fica na paz. Amém.